Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero refletir com vocês sobre o poder da decisão e da ação. O ano praticamente já acabou e nós ficamos reflexivos, pensando no que deu certo, no que não deu, e é exatamente sobre isso que nós vamos tratar, sobre o poder de nós termos decisões, posicionamentos e ações baseadas nessas decisões para que nós possamos ter resultados diferentes, porque atitudes iguais não levam a resultados diferentes. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos fazer algo diferente, e tudo começa na decisão e na ação. E a nossa reflexão será baseada na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu vou refletir sobre alguns personagens bíblicos que entenderam a importância da decisão e da ação. Mas antes de darmos início, nós vamos orar, como de costume. Nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus para fazer parte disso aqui conosco. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais um pouco sobre a sua palavra que é alimento para a nossa alma, a sua palavra que nos fortalece e a sua palavra que nos direciona em qual caminho a seguir. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, capacita-nos e ajuda-nos a entender a tua palavra e nos ajuda a colocá-la em prática na nossa vida, no nosso dia a dia e em tudo que nós fizermos. E que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atividades diárias. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O texto base da nossa reflexão de hoje está no livro de Daniel, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos.
Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Como eu disse, nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o poder da ação e da decisão. E eu quero destacar 4 coisas aqui neste texto que eu acabei de ler para vocês. Primeiro, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Ou seja, ele decidiu, ele tomou uma decisão. Número 2, a Bíblia diz, então Daniel pediu. Ou seja, logo após a decisão, houve uma ação. Terceiro, dentro dessa ação existia um plano de ação. Ele não se moveu sem propósito. Ele tinha uma proposta. Ele pediu ao chefe que ele permitisse que não se contaminasse. E número 4, o Senhor se moveu em favor de Daniel e fez que ele achasse misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Estes são 4 passos extremamente importantes para muitas coisas que nós queremos mudar na nossa vida. Primeiro, a decisão. Segundo, a ação. O terceiro, o plano de ação. E quarto, o favor de Deus. Muitas vezes nós estamos invertendo as coisas, nós estamos espiritualizando demais muitas decisões que nós precisamos tomar. Nós vemos aqui Daniel tomando a decisão firmemente. Ele não esperou um anjo aparecer para ele, não foi algo místico, algo assim extremamente espiritual. Não, primeiro ele decidiu firmemente, ele decidiu algo. E em segundo lugar, ele agiu baseado nessa decisão que ele já havia tomado firmemente no seu coração. Ele fez um plano de ação para apresentar para quem ele precisava alcançar o favor. E diante de todas essas coisas, o Senhor concedeu o favor a ele. Não estou dizendo que você não precisa orar, que você não precisa colocar diante do Senhor aquilo que você vai fazer. Mas muitas vezes nós invertemos, nós queremos tirar a nossa responsabilidade das decisões que nós precisamos fazer, das atitudes que nós precisamos tomar para mudar algumas coisas na nossa vida. Nós não precisamos espiritualizar demais e nós não podemos ficar terceirizando a nossa parte, aquilo que cabe a nós. Lembre-se, decisão, ação, plano de ação e o favor de Deus. Vamos colocar isso em exemplos práticos agora. Por exemplo, se você decidiu que quer ter uma saúde física melhor, que quer emagrecer, algo assim. Ok, você decidiu. Você não está só naquele desejo, pensando, talvez eu faça, talvez eu não faça. Não, você precisa decidir firmemente. Segundo, partir para a ação. O que você vai fazer a partir dessa decisão? Você vai começar a fazer uma caminhada, você vai se matricular numa academia ou em algum outro esporte no qual você se identifique. Terceiro, plano de ação. Quantas vezes na semana você vai fazer? Qual horário que você vai fazer essas atividades? E o quarto vem o favor de Deus. Você pode sim colocar isso em oração, pedir para que o Senhor te dê forças, te dê ânimo, te ajude a colocar em prática todas essas coisas que você determinou e esse plano de ação que você fez.
E trazendo aqui para a vida espiritual, você decidiu que quer ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ok, você decidiu. A partir de agora você precisa de uma ação. O que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou começar a ler um capítulo da Bíblia todos os dias, eu vou acordar 20, 30 minutos mais cedo para poder me dedicar a ler a Bíblia, a orar. Eu vou incluir o jejum na minha rotina e vem o favor de Deus para te ajudar a colocar em prática todas essas ações. Na sua vida profissional, você precisa dar uma alavancada na sua vida profissional. O que você precisa fazer? O que você precisa estudar? Quais cursos você precisa se matricular para você poder alavancar a sua carreira? Então, é sobre isso. É sobre você não apenas ficar só desejando as coisas, mas você decidir firmemente. E quando você decide firmemente, você sabe que a partir disso você precisa de uma ação. O que eu vou fazer na prática para que essa minha decisão ela caminhe em direção àquilo que eu realmente quero, aos resultados que eu realmente desejo obter? Muitas vezes nós queremos terceirizar as nossas decisões, mas não decidir também é decidir. Terceirizar o seu poder de decisão também é uma decisão. E sendo boa ou má as suas decisões, é você que terá que lidar com as consequências delas. E falando um pouco aqui da questão espiritual, muitas vezes nós gostamos de apelos na igreja. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. E eu não tenho nada contra isso. Muitas vezes você está ali se sentindo fraco, precisando mesmo de uma oração para te fortalecer naquele dia. E eu creio no poder da oração, eu creio no poder que uma oração pode ter para te fortalecer, para te restaurar, para te dar livramentos. Mas a partir dali, você precisa fazer algo, porque você não pode pensar que uma oração vai mudar toda a sua vida, vai resolver todos os seus problemas. As orações diárias levadas diante de Deus, junto com ações práticas, isso sim pode transformar a sua vida. Agora, apenas uma oração, apenas você ir ali na frente num apelo e receber uma oração, não vai mudar a sua vida. Nós vemos aqui que Daniel não precisou de que Deus falasse para ele tomar aquela decisão. Ele decidiu de acordo com o que ele havia aprendido, ele decidiu que ele precisava ser diferente. E no nosso dia a dia vai ser assim também. Nós vamos precisar tomar decisões diariamente. Decisões podem nos afastar ou nos aproximar do nosso propósito, nos aproximar ou nos afastar dos nossos objetivos. Então nós precisamos tomar decisões diariamente e ações diariamente que vão ao encontro das decisões que nós tomamos. E outro personagem bíblico que entendeu a importância da decisão e da ação foi Neemias. Você pode ler a história dele toda lá na Bíblia, mas eu vou resumir aqui para vocês. Neemias ficou sabendo que Jerusalém havia sido destruída, então Neemias chorou, lamentou por alguns dias, jejuou, e após todos esses dias de choro, de dor e de lamentação, a Bíblia diz que Neemias decidiu reedificar a cidade. E assim, bem parecido com Daniel, com essa decisão, ele teve uma ação. Ele foi até o rei Artaxerxes e pediu para que ele fosse liberado para ir até lá, para reedificar a cidade. E junto com essa ação, ele também já havia todo um plano de ação ali para apresentar para o rei de como ele iria, quando ele voltaria, o que ele faria. E a Bíblia fala que ele achou favor diante do rei para poder colocar ali o plano de ação dele em prática. Então nós vemos aqui mais um exemplo na Bíblia de que não basta você apenas desejar algo, você precisa realmente decidir, você precisa agir, você precisa criar planos de ações para colocar em prática, e o Senhor se agrada disso.
e o Senhor vai te fazer achar graça, achar favor diante dele. O Senhor vai te ajudar a executar aquilo que você precisa para alcançar os seus objetivos. E eu quis trazer aqui hoje essa reflexão para você entender que nós não podemos espiritualizar tudo. Todavia, nós também não podemos deixar o Senhor de lado das nossas decisões. Para nós alcançarmos o favor do Senhor, além de nós decidirmos, além de nós agirmos e termos planos de ação, nós precisamos apresentar ao Senhor isso. É nesse momento que nós encontramos o favor do Senhor. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos ser proativos, nós precisamos entender que não é tudo espiritualizado, que não vai vir um anjo para fazer tudo por nós, que não vai ser milagrosamente que as coisas vão acontecer, que nós precisamos nos movimentar. Mas também nós podemos pedir ao Senhor direção, nós podemos pedir ao Espírito Santo estratégias para Ele nos ajudar a montar esse plano de ação e nos ajudar a colocar em prática, porque a Bíblia fala também que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então vamos colocar cada coisa no seu lugar, o que cabe a nós, vamos fazer, mas também vamos pedir a direção e a orientação do Senhor. E eu encerro aqui esse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado a refletir um pouco. Aproveite esse final de ano para poder pensar aí na sua vida o que não está bom, o que precisa melhorar, e que você não fique só na reflexão, mas que você possa agir, que você possa criar planos de ação para que você alcance seus objetivos. E aquilo que já está bom sempre pode melhorar. E que esse vídeo tenha te ajudado a entender como as coisas funcionam. Não é tudo espiritual, não é tudo carnal, não é tudo na força do nosso braço, mas não é tudo terceirizando, não é espiritualizando tudo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e fique com Deus. Até o próximo vídeo.